grupo, o Grupo Forte da Enfermagem. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar com vocês informações, coisas que a gente gosta de falar, né? Do quê? Da enfermagem. Mostrar para o mundo quem somos nós, né, Andréia? E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo, o Antenor, que já esteve aqui com a gente uma vez, e hoje ele veio trazer um assunto que eu acredito que vai enriquecer muito, muito, muito mesmo. Mas antes, eu quero pedir para vocês que quem gostar do conteúdo, não esquece de curtir, de compartilhar o nosso canal para poder valorizar a nossa enfermagem, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que mais pessoas venham aqui e que a gente conte, né, a história da enfermagem, de muita gente. Fala das nossas histórias, do passado, do presente, do futuro também. Hoje o Antenor vai falar sobre a atuação da enfermagem na sexualidade da pessoa com deficiência. Muito bem-vindo, Antenor. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Eu estou lisonjeadíssimo pelo convite novamente. Para mim é uma honra falar da enfermagem e com vocês, direcionado por vocês, é melhor ainda. Que a gente tem uma conversa mais gostosa, uma conversa leve. E falar de enfermagem atuando dentro da sexualidade humana e na particularidade da pessoa com deficiência, para mim é uma coisa muito boa, porque eu sou apaixonado pelo tema. Eu sou totalmente suspeito para falar dessa temática, que é uma temática que ganha o meu coração. E principalmente porque agora em novembro, final de novembro, nós tivemos o COFEM editando uma resolução ratificando a função do enfermeiro de reabilitação. Nossa, que legal! Que vitória, né? Uma vitória de anos. Vitória. Eu trabalho 17 anos com isso e agora o COFEM ratificou a função do enfermeiro reabilitador, descreveu o que nós podemos fazer, diz quem é o enfermeiro, quem é o técnico e auxiliar de reabilitação, o que vem colaborar mais ainda para conquistar esse pessoal todo que está nos assistindo aí, a conhecer um pouquinho da enfermagem de reabilitação e, quem sabe, como eu, se apaixonar e querer ficar na área e mergulhar no mundo da reabilitação. Porque essa é uma área não muito divulgada, né? Não muito vista. Infelizmente, da outra vez que você esteve aqui, eu falei isso e da outra vez eu saí encantada pela nossa conversa. Todos. E esse ganho que nós tivemos no COFEM, eu digo a gente, porque assim, independente da especialidade, é a enfermagem, né? É uma vitória da enfermagem. Não foi uma vitória da sua especialização, não. Foi uma vitória da enfermagem, porque Agora podemos divulgar mais. As instituições e as escolas poderão falar mais também, porque vai se tornar um pouco mais notório. Nossa população está envelhecendo. Exatamente. E, infelizmente, a idade ela vai acabar causando, inevitavelmente, perda de função e incapacidade. E o que é a deficiência? É a perda dessas funções, é a incapacidade. E isso afeta a nossa vida de todo modo, inclusive numa área que é tão importante para o ser humano, que é a necessidade humana básica, que é a sexualidade. Que hoje eu quero falar um pouquinho sobre sexualidade aqui com isso vocês. Mesmo. Hoje a conversa vai ser boa, muito boa. Quando começa o desenvolvimento da sexualidade humana, Antenor? Gi, quando nós pensamos em sexualidade, o maior erro que a maioria das pessoas cometem é achar que a sexualidade é algo que só aparece na puberdade. Então, que a partir do momento que nós temos aquele boom hormonal, a partir daquele momento nós passamos a se interessar pelo outro, a olhar o outro com outros olhos, a ter desejos que a gente não tinha. Mas, na realidade, quando a gente vai estudar a sexualidade, Freud já definia, através da psicanálise, todo o desenvolvimento cognitivo, e a psicologia tem isso muito bem retratado. Então, a sexualidade ela começa desde a fase oral. Então, quando a criança, bebê, está experimentando o mundo, está conhecendo o mundo e usando a oralidade para reconhecer objetos, reconhecer ambiente, ela está começando a despertar as áreas de prazer do corpo dela, porque ela vai experimentar coisas que são saborosas, coisas que não são saborosas. Isso não tem nada a ver com sexo. Isso tem a ver em experimentar, em conhecer. E esse é o maior erro. Hoje a gente vê muita população e as pessoas discutindo socialmente sobre onde falar e quando falar sobre a sexualidade, sem levar em consideração esse desenvolvimento. Então eu costumo falar para todo mundo que eu tenho a oportunidade de falar sexualidade. Se vamos falar de sexualidade para criança, a gente não vai incentivar nada.
Existe um momento para cada coisa. Mas se a criança começa a reconhecer o mundo, e nós usamos, por exemplo, do nosso conhecimento e orientamos quais são as partes do corpo, quem toca nas partes do corpo, quem não pode tocar nas partes do corpo, principalmente como se defender de abuso, como se defender de violência, nós estamos trabalhando sexualidade. E estamos trabalhando violência. Mesmo Que é algo porque que acontece. essa campanha de aonde pode tocar, onde pode, quem pode, é muito importante, Sim. né? Porque a criança não Sim. sabe, porque É vital. ela está inocente. Ela É está vital. inocente em saber quem que vai tocar e, nossa, que bacana. E quantas crianças, infelizmente, são vítimas de abuso justamente porque desconhecem? Porque quem é o abusador vai utilizar do que a criança gosta, vai usar de chantagem, vai utilizar o que a criança quer, de um doce, de um brinquedo, e vai atribuir aquele evento como algo que não tem peso, que não tem problema. Então, eu costumo falar, temos que falar de sexualidade desde a primeira infância, e temos que falar abertamente disso. Em todos os ambientes que a gente tem oportunidade. Eu tenho 2 netas, né? E minha nora, ela estava falando comigo esses tempos, falando que estava falando para as minhas netas aonde podia tocar, quem que podia tocar, o que podia acontecer, explicando. Eu achei interessante vindo da parte dela, porque lá no passado nós não tivemos isso. Eu achei muito... Falei assim, nossa, que interessante você falar isso para as meninas, até porque ela já entende. Sim. E ter um pouco mais de cuidado, né? Acho que despertar um cuidado com elas mesmo, né? É a segurança. Segurança. Eu acho que a Andréia também pode concordar conosco, Gi, que infelizmente, na nossa geração, o tema sexualidade não era tema de jantar. Não era tema de família. Nunca que ia ter, assim, um canal que a gente ia falar. Imagina! Enfermeiros ainda. Verdade seja dita. Falando de sexualidade, Imagina, né? como assim enfermeiro falando de sexualidade? Onde isso? Como assim eles falam de sexo? Né? Eles fazem. Ou como assim tem alguém que trata isso? Então, quando eu olho, por exemplo, na minha criação, eu também venho de um berço onde eu não aprendi os conceitos que hoje eu trabalho na minha família, infelizmente. Verdade. Foi uma falha. Mas eu também não culpo meus pais, porque a criação deles também não nos permitia. Entendia-se que a sexualidade, de um momento ou outro, você iria encontrar com os seus amigos, as suas amigas, na conversa e na curiosidade, e você iria experimentar. Isso é algo que nós entendemos hoje que foi o caminho que nós trilhamos, mas por que não trilhar um caminho novo? Um caminho com conhecimento. Então eu falo, você enfermeiro, se você está empoderado do conhecimento, você consegue ser uma voz diferencial dentro do sistema. Porque nós temos peso no que a gente fala. Verdade. Todas as nossas posições, as nossas orientações têm peso. É aquela coisa que o paciente ouve em casa, a família toda falar. Mas quando chega no posto, ele fala, a enfermeira falou. Passei lá com a minha enfermeira, ela falou que não pode. Coisa que todo mundo já falou, mas que quando somos nós falando, tem um peso diferente, porque nós temos um reconhecimento da população. Então é isso, ela começa lá na primeira infância e tem que ser bem conduzida. Meu maior receio é não conduzir isso de forma correta na primeira infância e não experimentar no futuro que poderia ser as potencialidades de sexualidade. Nossa, Antenor, e já seguindo essa parte do início, né? Já vamos até pular o que a gente tinha combinado de pergunta. Né? A gente tinha combinado uma outra pergunta, né? Eu quero fazer outra, né? Vou fazer outra. Estamos à vontade, podemos começar. Então, a gente tem uma fase que a gente inicia. Sim. E como que é o término dessa sexualidade? Aí é que tá, ela não termina. A sexualidade, ela muda com o tempo. Ela é amadurecida. Você diz muda os gostos ou muda, por exemplo, não entendi essa parte. Ela muda no sentido de que os desejos, o libido, a percepção de corpo, o prazer, ele começa a ganhar outras interpretações. Então, quando a gente vai evoluir, então saímos do início e pensamos num climatério para a mulher, no qual ela vai passar pelo evento menopausa e os hormônios todos serão alterados, essa mulher pode ter impacto dentro do desejo sexual. E aí eu deixo muito claro e frisado, pode, não é regra para todas. Tem mulheres que enfrentam o climatério, que enfrentam a menopausa e não muda desejo sexual. Então é um erro nós também taxarmos que todas as mulheres terão perda do desejo sexual. Pelo contrário, tem mulheres que nos surpreendem e falam, olha, aumentou o desejo.
Agora eu tenho mais vontade. Então, na grande maioria, o desejo sexual nosso ele é modulado por hormônio. Mulher pelo estrogênio, o homem pela testosterona. Esses hormônios, quando são afetados em sua quantidade, isso acontece na andropausa do homem ou na menopausa da mulher, pode mudar desejo. Então, pode chegar assim um momento onde o desejo ele fica hipoativado e essa hipoativação, essa falta de desejo vai repercutir em não quero ter mais. Ou não é para mim agora. Mas aí a gente tem experiências, André, que a gente vê idosos, por exemplo, que têm uma vida sexual muito ativa. Muito. Muito ativa. Muito ativa. E até um pouco preocupante, porque nós vimos, através de estudos, até aumento de ISTs neste grupo, justamente porque eles estão ainda com todo aquele fulgor de desejo, muitas vezes preservado, faz uma reposição hormonal, o desejo está mantido, então eles têm mesmo esse desejo, procuram e esquecem da proteção. E aí a gente tem um aumento e um impacto na saúde pública. Então, eu não consigo dizer que ela acaba, a sexualidade não acaba. Pode ser que ela esteja simplesmente adormecida. Pode ser que você opte, é desejo, é cultural. Eu não quero mais. Eu não quero mais esse tipo de relação. Agora, temos que fazer a grande diferença. Falar de sexualidade não é falar sexo. Sexo é ato, envolve contato. Sexualidade é o carinho, a carícia, o afeto, a atenção, o desejo. Sabe aquela coisa que pode não ter tido penetração, por exemplo, durante um ato sexual, mas só o fato de ter um beijo, ter um carinho, de alguém estimular a zona erótica, te mandar um áudio, falar alguma coisa, isso também está dentro da sexualidade, dá desejo e dá saciedade. Então, quando a gente olha a sexualidade, a gente tem que desmistificar. Por quê? Eu vim falar da pessoa com deficiência. E o meu paciente ele é diferente. Ele é muito diferente. Porque hoje, imagina, você já imaginou, por exemplo, você não ter sensibilidade? Não sentir perna. Não consegue imaginar. Não A gente sentir não o corpo. consegue. Ou ter uma relação no qual o parceiro, a pessoa que está envolvida contigo, vai fazer coisas no seu corpo e você não vai sentir. Aí você pensa, então, se eu não vou sentir nada, eu não vou ter prazer. Então, onde está esse prazer? Mas a gente tem que lembrar que o prazer, ele mora aqui dentro. O prazer está aqui. O órgão, a condução, o estímulo, as zonas erógenas, conduzem tudo para a interpretação que eu tenho aqui. Se eu interpreto de forma diferente prazer, eu aprendo a reconhecer no meu corpo as áreas de prazer, eu consigo potencializar respostas. Tudo nada a ver com as respostas. Não, a gente está aqui para conversar. A gente está para conversar. Agora, como que faz esse trabalho, que você faz esse trabalho? Basicamente, dentro do hospital, dentro do centro de reabilitação, o paciente tem um horário de atendimento agendado com o enfermeiro. Então, ele tem, dentro do quadro de atividades dele, de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, ele tem um horário com o enfermeiro. E o enfermeiro vai aplicar suas ferramentas, que estão baseadas nas necessidades humanas básicas, e vai levantar e também perguntar da sexualidade como está. Vou te dizer a minha experiência, Gi. Entrei lá no hospital, todo feliz, achando que sabia alguma coisa. A gente sempre acha, né? Quanto mais estuda, mais... A gente sempre acha. Sempre. A gente acha, mas ali, quando eu entrei, eu ainda falei, não, já acompanhei a enfermeira, acho que eu já sei. Só que tinha uma pergunta que para mim era sempre meu calcanhar de Aquiles no meu processo. Tinha uma pergunta lá, como está a sua sexualidade? Tem tido relações? Como está a sensação, o que você está sentindo? Quando eu chegava nessa pergunta, eu travava. Porque falar de sexualidade, algumas vezes, é uma trava até em nós. Mas Muitas vezes, falar de sexualidade, tem pessoas que ficam ruborizadas. Eu me via ruborizado. Eu não conseguia olhar no olho do paciente para perguntar. Eu perguntava da sexualidade do paciente de cabecinha baixa, de uma coisa de que não queria estabelecer contato, porque eu estava com vergonha, e aí eu deixava o paciente com vergonha. E é aí que está o nosso problema. Por quê? Se nós queremos trabalhar reabilitação e queremos usar este conhecimento, a principal base é ter conhecimento. Então, eu uso o horário que é reservado no quadro de atendimento do paciente por telefone ou presencialmente para abordar todas as áreas, questionar a sexualidade e aí sim, com base no que ele me relata, eu vou trazer para ele possíveis estratégias que podem potencializar e melhorar. Nossa, que lindo. Então, a educação em saúde associada a procedimento, a toque, a estímulo. A gente ensina. Eu ensino meu paciente sobre dispositivos. Vocês já foram no sex shop?
Se eu falar que não, eu vou falar que não, porque mamãe, papai, filhinho tá assistindo, então já vi Não na é um internet. ambiente, não é um ambiente. Eu já vi na internet, não é lugar onde mamãe, Não é um né? ambiente familiar. Eu já vi na internet. Aí eu acho engraçado, sabe por quê? Quando a gente olha, Andréia, eu também, quando eu ia em sex shopping, parecia uma coisa que era muito errado. Parecia que era uma coisa muito, muito fora do comum. Então, todo mundo que vai no sex shop, na maioria das vezes, tenta dar uma disfarçadinha, tem que olhar, olha para os dois lados, ver se não tem ninguém ali de olho conhecido. Mas por que eu tenho que ter um pudor com relação a esse ambiente que vende produtos, sim, com uma finalidade que pode ter sexualidade envolvida, sexo ou outros afins, e não me constrange de ir no supermercado, ir numa farmácia, outro lugar que vende outros produtos? Então, quando eu penso nessa questão, eu falo que para trabalhar a sexualidade, você se prepara com conhecimento, você trabalha e reconhece as suas dificuldades, e aí, quando você entende que a sexualidade do outro é do outro e não é a sua, aí a coisa fica um pouco mais tranquila. Porque você está tratando do outro. Então, é nesse momento que a gente usa, Gi, para fazer essa intervenção. Mas isso que você está falando, de falar de sexualidade para o paciente, quando eu vou orientar as altas, antigamente eu não falava da parte assim, olha, daqui a um tempo você vai poder ter sua vida sexual. Sim. Eu não falava, Sim. era uma coisa que você ainda tinha, que estava lá no seu relatório. Eu não tinha essa fala. Há alguns anos atrás eu não falava isso para o meu paciente. E aí eu fui aprendendo que o meu paciente, que é o meu maior público, são os pacientes estomizados. Sim. E hoje, quando eu comecei a falar para eles, olha, você daqui a pouco vai conseguir trocar sua bolsa, você vai conseguir trocar sua placa, você vai frequentar praia, você vai trabalhar, e aí eu coloquei a palavra, você vai voltar a ter a sua vida sexual ativa. Quantos olhinhos brilhando eu não vi depois que eu comecei a inserir essa fala. E eu nem preciso... Legal, né? E assim, é a primeira fala. Eu, em momento nenhum, não naquele momento, eu não falei ainda não dei métodos, né? Sim, de bolsas, sim. detalhes, né? de como que ele ia fazer, porque não era o momento. Você só transferiu Eu só a falei para segurança. ele que ia chegar. E Sim. quantos olhinhos brilhando de homens e de mulheres eu não vi. Que legal. Então, é uma coisa bacana de falar. É linda. Mas eu não falava, porque eu tinha muitas vergonha. vezes, pudor. Eu tinha vergonha. E aí, depois eu fui vendo que eu estava privando o meu paciente de falar depois lá na frente. De uma informação importante. Porque até se eu, pra ele, né? porque se eu estou avisando para ele, olha, vai chegar o momento, então eu vou dando as rotas para ele. Eu vou Sim. falando, olha, nós vamos passar por esse percurso, esse, e vai chegar o momento que você vai poder, né? Teve uma moça jovem que depois ela engravidou. Sim. E aí eu falei isso para ela, eu falei, olha, vai chegar um momento que você vai poder ter a sua gestação com acompanhamento. Foi muita felicidade. E assim, quando eu vi que eu estava privando eles de ter essa informação, aí o meu pudor eu coloquei na malinha e comecei. Porque depois ele vai buscar essa informação. E aí, muitas vezes, ele pode não ter fontes confiáveis. É. E ele pode, muitas vezes, se ver inibido, com vergonha, e estar com angústia que a gente poderia ter tratado de alguma forma. E a gente tem que respeitar os momentos, os ambientes. Quando a gente fala de pudor, a gente também não pode ser aquela pessoa de que, não, todo mundo tem que fazer, tem que falar com todo mundo de toda hora e todo lugar. Não, né, gente? A gente tem que ter um mínimo de discernimento, de saber como a gente vai abordar, conhecer o nosso paciente. Porque a gente tem que respeitar um dos aspectos da sexualidade, são todos os aspectos culturais que estão envolvidos na prática sexual da pessoa. Então, eu quero entender do outro como é, como era, como por acaso está, ou se existe algum tipo de tentativa depois, por exemplo, de uma instalação de deficiência. Mas eu começo com recordatório. Eu quero saber quais são as suas práticas sexuais, quais são os tipos de sexo que você já praticou e que você gosta. Porque é com base na informação dele que eu preciso trabalhar e não com base no que eu acho. Então, a gente não pode pré-julgar. Então, quando a gente respeita a cultura do outro, o espaço do outro, todas as partes que podem estar interferindo naquela prática sexual, a gente consegue ter ganho com o paciente. Você falou dos pacientes ostomizados, por exemplo, a gente recebe muitos pacientes que, por acaso, tiveram uma lesão medular e vão fazer o uso mesmo de uma bolsa por decisão médica, alguma coisa desse tipo. Ou pacientes que têm prática sexual por ostomia. Então, a gente também tem questões que são delicadas, que a gente tem que ter um olhar diferenciado.
Então, a gente tem que saber ver o que é esperado e do que é desvio. Na minha palavra desvio é o que tem de alteração que muitas vezes precisa ser ajudada, precisa ser orientado, precisa ser posicionado, o que é legal, qual é o dano, o que não pode, e o que não pode não é o proibitivo, mas o que não pode, quais são as repercussões negativas. Porque a gente não está na pele do outro para dizer você não vai fazer, eu não estou lá vendo. Exatamente. Senão, se eu proibi-lo, eles vão fazer e não vão me relatar. Eu prefiro que eles me relatem para que eu busque com eles estratégias para tornar aquilo o mais seguro possível. O mais seguro possível. É claro, respeitando aspectos legais também, né, gente? Que existe também lei para algumas coisas. Então, Sim. a gente tem que respeitar também todos esses aspectos. Eu queria perguntar isso daqui, ó. Quais os aspectos fisiológicos envolvidos na resposta sexual? E existe diferença entre homem e mulher? Existe. Quando nós pensamos assim, a gente Sempre. pensou no desenvolvimento. Aí a gente vai pensar na mulher e vai pensar no homem. Existem vários autores que descrevem essa resposta sexual. A base deles, na sua grande maioria, parte do mesmo pressuposto. Um estímulo por desejo, alguma libido, esse estímulo, vai engatilhar o desejo de se manter uma relação. Esse desejo de manter relação, para o homem, desencadeia o processo de ereção. Então, o homem, por ter um processo erétil que é visível, um sistema vascular, então a gente tem que fazer enchimento de corpo cavernoso, tem um aumento desse sangue entrando, um retorno venoso diminuído para se manter ereção, a gente precisa de um fluxo sanguíneo e cardíaco diferente. A mulher também vai entrar nesse mesmo mecanismo, porque o clitóris também faz o mesmo tipo de processo. Ele faz um processo de entumecimento. Hoje, vai fazer menos de 10 anos que a gente tem a descrição mais detalhada de toda a parte fisiológica da questão clitoriana. Nós temos milhares de estudos que estudaram a fundo a resposta sexual do homem, da mulher o nosso há 10 prazer. anos. E a mulher, assim, Era esquecida. eram homens estudando mulheres. Agora me diga, o que o homem possa saber do corpo da mulher se eu não estou no corpo da mulher? Então pode me faltar ferramenta para julgar. Então, há menos de 10 anos que a gente tem algumas autoras potentes que apareceram aí falando sobre a resposta da mulher. Então, a mulher, ela vai pelo mesmo mecanismo de resposta erétil, mas ela precisa de um estímulo maior para chegar no que a gente chama de platô. Platô é aquele momento onde os dois chegaram no mesmo nível de resposta de prazer, vão manter a intensidade, essa intensidade vai se levar ao aumento de ritmo, aumento de frequência, aumento de contração cardíaca, até culminar numa resposta que, afinal, que seria o orgasmo ou resolução. Lembrando que a gente tem que separar ejaculação de orgasmo, que também é um erro comum na maioria das pessoas. Ejacular e orgasmo são coisas diferentes. O ejacular, que é a emissão do líquido, geralmente vem combinado com aquela resposta de prazer, de satisfação, de que foi bom. E no homem, geralmente, é muito combinado. Na mulher, algumas vezes, não é muito combinado disso. Porque a mulher pode ter o orgasmo também, mas essa resposta de ejaculatória, ela não vai ser tão presente e tão grande quanto do homem. A mulher vai ter aumento, a mulher tem glândula ejaculatória também. Mas ela também tem uma resposta que é um pouquinho diferenciada e que vai ter alguns descansos diferentes. Então, o homem ele é mais rápido para chegar numa resposta erétil, numa resposta excitatória. O homem demora em torno de 5 minutos, a mulher demora até uns 10 minutos para chegar nessa resposta. Daí vem a principal dica. A Conta. função Conta. das preliminares. Conta. A preliminar, gente. Se não tiver preliminar, não vai. Por quê? Ter o ato somente por ter, somente para satisfazer o outro, não é recriminatório. Porém, nós buscamos, quando tratamos educação em saúde e sexualidade, que quem está envolvido nessa questão sexual, que os dois tenham prazeres. Que as duas pessoas que foram colocadas ou se prestaram a fazer alguma coisa, que tenham prazer, que se sintam satisfeitas. E não somente em dar o prazer ao outro, mas também ter respostas orgânicas que podem ser prazerosas. Então, a mulher tem uma resposta um pouco mais alongada que o homem, por isso que as preliminares é a chave do negócio, para a gente manter uma mulher bem estimulada.
Falando agora de mulheres, vamos Tá. continuar nessa conversa. Fala das meninas. Quando você pega, né, quando você atende um paciente do sexo masculino e ele, por algum motivo, por alguma doença, está com aquela deficiência. Sim. Você trabalha... Eu estou falando homem, mas poderia Não, ser ao contrário também, né? Como que você trabalha o parceiro dessa pessoa, o cônjuge? Ou vocês não trabalham o cônjuge dele? Você trabalha só o paciente e ele reporta todas as informações para o cônjuge? Ou você tem algum momento que você chega e conversa com o parceiro dela e vai falar, olha... talvez as coisas não vão funcionar do mesmo jeito que funcionavam antigamente, ou não devem mais ser tratadas da mesma maneira. Você tem esse momento também? Amei sua pergunta. Genial. Nós temos que envolver qualquer pessoa que esteja envolvida com aquele paciente na questão de sexualidade. Então, a gente precisa primeiro entender, e aí a gente não pode esquecer, de que juntos com outros profissionais, nós podemos ter mais respostas de ganho do que sozinho. Digo isso porque a sexualidade não é geralmente a primeira área que eu vou abordar com o meu paciente. Eu preciso primeiro criar um vínculo de empatia. Ele tem que confiar em mim. Ele tem que saber que, olha, eu posso falar para esse enfermeiro, posso contar o que eu quiser para ele, que eu estou protegido, que eu estou resguardado. E eu posso falar o que eu quiser, da forma que eu quiser, porque ele não vai me julgar. Então, para fazer esse vínculo, a gente precisa de um determinado tempo. E aí, neste vínculo com ele, o paciente, que é o principal envolvido, ele vai me dando norte. Porém, se existe uma relação de casal, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o casal junto. Explicar para os dois. A partir da deficiência, o que acontece, dependendo das respostas, o que nós esperamos e o que a gente pode tratar de diferente. Mas respeitando o momento deles, Andréia. Porque não adianta nós querermos que o casal mantenha a relação, que o casal faça isso, faça aquilo, porque a gente não está vivendo a história deles. Eles têm história que são deles. Eu tenho um paciente, por exemplo, que teve uma lesão medular, homem, que trabalhava dirigindo caminhão, largou a esposa e os filhos para ir morar com um amante que ele arranjou. Largou a família. 1 ano depois, ele sofreu um acidente, ficou tetraplégico. O que aconteceu com essa nova esposa, que era amante? Abandonou ele. Ele ficou sozinho, sem cuidado. E ele era um paciente tetraplégico, não estava mexendo nada. Precisava de ajuda para tomar banho, para se vestir, para comer. A família tentou ajudar de algumas formas, mas os filhos se viram na obrigação de prestar essa assistência. E aí os filhos trouxeram para eles cuidarem, mas eles não tinham tempo de cuidar. Para quem sobrou a responsabilidade? Para a ex-esposa. E a ex-esposa cuidou. Mulher ela faz assumou. isso, né? A mulher. Ela assumiu. não, Só que tem muito caso olha o de detalhe homem dela. Olha o Eu detalhe vejo mais dela. mulher. Quando nós recebemos eles para fazer todo o processo de reabilitação, eles pareciam um casal. Então, em todas as nossas conversas, a gente conversava, ela estava presente, participativa, engajada. Você dava uma solução, ele tinha ferida, orientamos como fazer um curativo. Ela estava ali engajada em aprender, fazia direitinho, ajudou a fechar feridas desse paciente, a dar banho, tirou dúvida. Quando chegamos na sexualidade, nós já estávamos todos empolgados, porque eu falei, não, agora chegamos no momento, vamos tornar ele feliz, porque ele tinha desejo. Ele tinha desejo. A gente falou, olha, voltando a falar da sexualidade, a partir de agora, a gente pode pensar em algumas estratégias para fazer. Ela parou a nossa consulta, ela falou, olha, me peça tudo. Você pode me pedir para fazer tudo. Só não me pede para ter relação com ele. Porque isso eu não vou fazer. Olha o ensinamento. Então, a gente não pode pré-julgar. A gente tem que ouvir. A gente tem que perceber o que não é dito. Tem muita coisa que não é dita em consulta para a gente. Tem muita coisa que você percebe no olhar, que você percebe no tom de voz ou na fala. Quando a gente desenvolve esse vínculo amarrado com o paciente está no corredor, ele olha você. Se ele passar e falar André e olhar para você, você consegue ver nos olhos dele que tem alguma coisa. Verdade. E aí você sabe também olhar e falar, se falou só com olhar, tem coisa, eu não posso falar aqui. Então, eu vou arranjar um jeito de voltar lá. O tempo de tratamento é longo? O tratamento lá no INRE, eu trabalho no Instituto de Medicina Física e Reabilitação do HC, nós temos um tratamento que varia em torno de 3 a 4 meses em regime ambulatorial. Em regime de internação, de 4 a 6 semanas.
Mas esse processo ele pode ser repetido. Então, dependendo da possibilidade de ganho, o paciente pode sim ter alta das terapias motoras, que a gente chama fisioterapia, terapia ocupacional, e ficar para orientação comigo, o enfermeiro, para eu tratar essas demandas visíveis que estão aparecendo. Então, nesse tempo todo, nós tentamos moldar as nossas orientações para chegar num resultado nesse período de tempo, de 4 a 6 meses, já ter tratado, estabilizado, para conseguir trabalhar uma sexualidade de forma produtiva. Então, sim, André, a gente envolve os parceiros, as parceiras nas conversas, porque a gente precisa deles. Eles são parte. E temos que ter o feeling de perceber o momento. Eu lembro de um paciente lesado medular novo, com 19 anos, um rapaz muito bonito, chamava atenção, teve uma lesão, ficou paraplégico, tetraplégico ele ficou. E aí, tratando o procedimento, tratando as coisas com ele, ele era trazido pela mãe para o atendimento, para as reabilitações. E aí vem esse enfermeiro aqui, que achava que sabia o que estava fazendo, depois de alguns anos de experiência, falei, não, já está no momento de tratar a sexualidade, um rapaz jovem, tenho que tratar. E aí eu abordei na frente da mãe dele a pergunta, e aí, como está a questão da sexualidade? Já tentou alguma coisa depois da lesão? Como está o desejo? O menino ficou ruborizado, olhou para mim e falou, não estou pensando nisso agora não, Tenor. Nada. Não é o momento. A mãe não deixou nem ele terminar. A mãe entrou e falou, ele não tem que pensar nisso agora não, Tenor. Nada de ficar procurando safadeza. Para ele com tem que isso. procurar nos exercícios dele, ele tem que fazer os exercícios. Ele não tem que pensar nisso. Aí eu percebi a minha falha, a minha dificuldade de não ter entendido o momento. Aí sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, cheguei para atendimento, estava passando no corredor, ele estava no corredor, ele estava na cadeira dele no canto, era um corredor longo, e a mãe dele estava um pouco distante. Eu estava passando, ele chamou, Antenor. Aí eu parei, cumprimentei ele, foi o que foi? Ele falou, aquele negócio lá do sexo, eu queria falar com você, mas não queria falar da minha mãe. Antenor. Aí eu falei, Antenor. Aí eu pedi 1000 desculpas, expliquei para ele e fiz um atendimento sem a mãe dele. Esse caso foi muito legal porque nós orientamos como fazer, o que ele deveria fazer antes da relação, o que ele deveria fazer depois, como preparar. Ele transferiu isso para os amigos dele, brother dele. Os amigos dele contrataram uma profissional do sexo, levaram ele no motel adaptado, deixaram ele dentro do quarto e fizeram os procedimentos que a gente disse que tinha que ser feito. A profissional do sexo foi lá, fez o trabalho dela. Depois ela saiu, eles prepararam ele e devolveram em casa. E a mãe dele estava achando que ele estava na igreja. Que ele falou para a mãe que estava A minha adolescente sendo adolescente com os amigos, né? Mas foi Nossa, rico, Antenor, porque que história no boa. atendimento ele me trouxe um monte que de legal. detalhe. O que fez, o que deixou de fazer, o que ele percebeu, quais são as estratégias. Tive dificuldade. Teve nessa dificuldade? Vamos pensar nisso daqui? E se a gente adaptar dessa forma aqui? Se pensarmos nesse... Porque esse é o meu papel. Enfermeira de reabilitação. Você me diz, eu estou com dificuldade, eu tenho muita dor no joelho, então eu não consigo ficar numa posição, por exemplo, apoiado nos 4 membros. Então vamos pensar numa estrutura de apoio que você consiga manter um bom posicionamento, se você quer manter essa posição, para não sobrecarregar o joelho. E aí a gente sai envolvendo quem precisar. Se eu precisar falar com a física, eu não dou detalhe para a física, eu só falo para a física, olha, preciso que a gente desenvolva tal função e tal habilidade. Não preciso dar detalhe, porque muitas vezes é particular do paciente, ele não quer que as pessoas saibam. Então é uma coisa nossa de consulta. Nossa, Nossa, como que Antenor, a enfermagem tem tantas coisas Eu que a acho gente que não conhece. não conhece. E eu acho que falo. eu nunca tinha visto uma conversa tão gostosa, tão prazerosa, né? Mas a gente está Como falando a de um tema nossa, prazeroso. né? Ô, Nunca ô, vi, sim. Sim, Antena, quais são os seus maiores desafios nessa Hoje, temática? atualmente, é entender que a liberdade de se praticar e se exercer uma sexualidade empoderada dá o direito do outro escolher coisas que pode não ser o habitual que eu estou convencionando, ou que eu mais estudo, ou que eu possa achar que é o legal ou que não é o legal. Porque a gente tem que orientar a sexualidade livre de pudores. Então, eu não julgo a prática sexual. Eu lembro que o meu maior desafio foi, depois de alguns anos trabalhando sexualidade, e quando eu achava que eu sabia alguma coisa, eu estava dando uma aula que não era de sexualidade, era de sistema digestório, explicando para o meu paciente o intestino dele depois de uma lesão, como ficou, as dificuldades, porque constipado. Aí um paciente vira e fala, Antenor,
eu queria fazer uma pergunta. Eu queria até pedir desculpa no grupo, porque o atendimento era em grupo, mas eu queria saber de um amigo meu que tem uma dúvida. Ele tem relação sexual por lá. Eu falei, por lá? Ele falou, por lá. Eu estava dando sistema digestório. Aí eu falei, por lá. Sexo anal. Aí, naquele momento, me caiu a ficha. Eu estava expert em falar de uma relação homem-mulher. Mas me perguntasse, por exemplo, de uma relação homossexual, já não me sentia confortável. Já não era a minha praia, já não tinha um conhecimento profundo. Ou se fosse uma relação mulher-mulher, não tinha conhecimento. Se era uma pessoa que era pansexual, me faltava. Então, a questão de respeitar a prática sexual do outro me forçou a estudar para ser respeitoso, para não pré-julgar ou dar ao outro a informação de que isso não pode, isso daqui está errado, isso daqui está assim. Eu não estou lá para julgar, eu estou para pensar em estratégia junto. Nossa, relação sexual anal. Que bom, vamos pensar sobre isso. No dia eu falei para ele, olha, eu preciso estudar um pouquinho mais sobre essa questão, mas eu vou te trazer algumas informações. Fui lá, fui estudar, fui ler, fui pensar, vamos preparar o intestino? Tem um monte de coisa. Conteúdo tem, você só tem que saber procurar. Então, a partir desse conteúdo, eu já tinha mecanismo de sentar junto com ele e falar, vamos conversar agora a gente. O que você quer? É isso? Porque ele era homossexual assumido, ele era casado, ele ia com o marido dele. Então, a dúvida que ele falou no grupo, que era do amigo, para mim já estava muito na cara que era a dúvida dele, mas ele não estava confortável de perguntar. No grupo, né? No grupo. E a gente pôde trabalhar. Então, hoje, o meu maior desafio é lidar e entender essa diversidade de gênero LGBTQIPNA+. LGBTQIPNA+. E respeitar que eles precisam ser agregados, eles precisam ser respeitados. E muitas vezes, se eu não sei, eu não entendo, pergunto para o outro, vou estudar. A gente tem hoje fácil acesso à informação. Sim. Então, não dá mais para a gente negar desconhecimento. Ai, nossa, nem sabia. Não. Não dá mais para Hoje, falar, hoje né? o desconhecimento não dá. Está na palma da nossa mão. Exatamente. Na palma da mão. Você me perguntar uma coisa, eu não tenho conhecimento, na palma da mão. Eu posso, inclusive, usar uma inteligência artificial como o site GPT e ele vai fazer todo um levantamento de um monte de coisa, te dar resumo, te dar tudo. Né? Então, o maior desafio hoje é lidar com essa diversidade de gênero, viu, gente? Mas que é muito gostoso, porque aí você amplia o seu olhar sobre o outro. Mas você começa a ajudar o outro efetivamente. A diversidade de gêneros não acredito que seja só na sua área, né? Isso é para todos, né? A gente tem que saber respeitar e saber lidar com o outro. Que lindo, que gostoso falar com você, né, Giovana? Eu estava aqui pensando, só a última pergunta. Não, quer ficar a noite toda. Não, a noite toda. O Tenor não vai mais embora. Estou à disposição. O Tenor vai ficar aqui. Não, aqui tem só uma. O Tenor tem que voltar. O Tenor ano que vem, 2024, tem que voltar. Tem que voltar, porque tem que ter continuação. Longo, vai ter que ter a parte 2 desse assunto. Fazer o levantamento. Mas desse assunto, porque eu tenho certeza que vai ter perguntas. É só a última perguntinha. Tá. Como lidar com as múltiplas facetas da sexualidade? Hoje para poder utilizar em 2023, entrando em 2024, entender que a diversidade ela vai existir, ela não veio para sumir, ela não veio para ser uma modinha, como muitos falam, se colocar no lugar do outro empaticamente, respeitar os espaços do outro e se preparar com informação. Eu lembro até hoje que esse mesmo meu paciente me fez a seguinte pergunta. Antenor, o meu amigo, ele pratica o fisting punk. O que você acha? Já ouviram falar do fisting? Eu só não fui pesquisar agora. Não, eu não sei, não faço a mínima ideia. Eu fiz a mesma cara que vocês. Eu estava tentando entender como que escrevia. O paciente olhou para mim, eu falei, como é? Aí ele falou, o fist punk. Eu falei, fist punk? Não conheço, mas vou pensar sobre isso, a gente conversa. Sentei no meu posto de enfermagem do hospital, bonitinho, coloquei no Google, abri as imagens, digitei fisting punk. E aí me aparece um monte de imagem de penetração de orifícios com punho. O punho todo. Dentro do ânus ou vagina. O fisting. Nem falar. O fisting, que eles chamam fistar.
Isso é só para a gente entender que eles vão nos empoderar de algumas terminologias que são usuais de alguns grupos específicos, porque eles praticam, e tudo bem, é a prática deles. Quando ele me perguntou, ele não perguntou se eu fazia. Ele falou, não, você faz o fish punk, você já fez, como foi? Não. Ele perguntou se eu tinha conhecimento do que era e o que eu achava, porque existe uma questão de segurança. Eu, quando vi, eu tomei um susto, Gi, não vou mentir. Mas As eu imagens, acredito que para ele mim, tenha foram meio perguntado- impactantes. Eu acredito que ele tenha perguntado pensando na questão de segurança. Sim, De foi não, isso. de não foi isso. lesionar mais a Isso pessoa mesmo, Andréia. querida. Você falou tudo. Eu acredito que tenha É bem vindo isso. por essa maneira. E aí foi justamente que eu entrei numa questão que é, se o meu paciente não tem sensibilidade, isso poderia ser facilitado. Não tem sensibilidade, então se ele quer ter essa prática sexual e fazer esse tipo de contato, seria mais prático porque não tem sensibilidade. Mas é uma estrutura orgânica. Então não é porque a sensibilidade não está sendo conduzida para o cérebro que o corpo não está sentindo. Então é tratar essas particularidades, esses desafios, de explicar para ele, olha, na sua condição existe esse. Então se pretende ter esse tipo de prática, fica atento a esses sinais no corpo. Eu posso ter esse tipo de experiência, não sentir dor, mas posso ter um aumento na minha frequência cardíaca, posso ter uma alteração, inclusive, de pressão arterial importante. Eu posso ter um evento que é uma hipertensão maligna que acontece nas lesões medulares acima de T6, que é dislexia, que pode levar a um evento de parada cardíaca. Por quê? Porque o paciente está tendo uma dor que ele não consegue interpretar como dor. E o corpo desencadeou todos os sistemas de defesa contra essa dor. Então, eu tive que estudar, e aí eu tive que sentar com ele e falar, fulano, vamos lá. Gente, nossa, fiquei surpreso, nunca tinha ouvido falar. Nossa, é assim mesmo. Então, vamos pensar na lubrificação, vamos pensar no uso de um dispositivo de proteção, vamos pensar em como fazer um relaxamento, vamos pensar em outras estimulações, em outras partes do corpo também. Porque o principal foco da nossa orientação, meninas, é fazer um paciente entender como funciona o seu corpo, entender quais são as áreas do corpo dele que ele tem prazer. Se tem uma outra pessoa envolvida, que a outra pessoa participe, eu falo para o paciente, eu falo brincando para ele, falo, tarefa de casa, então, para quem está na questão de sexualidade. Primeiro vamos tratar desejo. Vamos ler conto? Vamos ler conto erótico. Me diz o que você sente. Dá aquela coisinha, dá um foguinho, nossa, fica ruborizado. Opa, tem gatilho de libido, tem desejo. Tem desejo, sente prazer. Depois de uma lesão medular, depois de um AVC, onde sente prazer? Estimula. Sente todas as regiões principais que a gente tem grandes concentrações de receptores. Mamilo, orelha, braços, peitos, antebraço, pernas, região de genitália. Eu falo para eles que o trabalho deles de casa é se autodescobrir. Saber, antes de uma lesão, eu tinha prazer aqui. Depois da lesão, eu tenho um prazer diferenciado que pode estar em outras partes do corpo. E aí, depois disso, a gente vai pensar, existe o interesse agora de uma penetração? Então, vamos pensar em posicionadores, vamos pensar em lubrificação, vamos pensar em conseguir respostas que possam ser mais produtivas. Aí você tem que fazer uma pesquisa também lá no sex shop também, para Por isso saber que eu todos falei. os Falou do produtos. sex shop. Não falei de sex shop com maldade. Sim, porque Era você tem justamente porque Pesquisa de campo. eu tenho que conhecer. Você tem que eu me conhecer, eu me vi com a amiga enfermeira, minha amiga Ana Paula, beijo Ana Paula, amigona minha, trabalha a sexualidade como ninguém. É Ela uma tem que vir enfermeira, aqui, é então. enfermeira de reabilitação pélvica fora da curva, porque ela consegue. Vou trazer ela um dia para vocês, porque ela é muito tem boa. que vir aqui no Fala Parte Nurse. dois. Mas eu Parte lembro dois. que ela tratando de uma Os dois paciente com juntos? distúrbio de sensibilidade importante, com lesão medular, ela passava sonda, cateterismo vesical de alívio, casada, o marido não sabia que ela passava sonda, porque antes de ter a relação, ela ia no banheiro, ela passava, então ele não sabia. Mas eles tinham uma prática sexual, ela tinha incômodos, porque ela não sentia nada. Ele sentia, mas a lesão estava nela, ela não sentia. Mas ela era uma lesão medular de região de lombar, então ela não sentia, mas ela andava. Então, assim, ela era, tecnicamente, funções motoras preservadas, mas não tinha sensibilidade. Aí foi eu e a Ana Paula para um sex shop,
para descobrir tipos de vibradores com intensidades diferentes que davam uma percepção diferente. Então, era eu e ela no balcão com a vendedora. E aí a pergunta, sentados, os dois enfermeiros, moço, o que você tem de vibrador? A mulher olhou e falou, deve ser um casal, né? Aí ela pegava um pênis, aí vibra, não sei o que, aí ela me entregava, ai, nego, o que é que você acha? Eu pegava, ele mexia e vibrava, e não sei, eu falava, não, isso aqui não tá tão bom, não tá vibrando tanto, não. A pressão, coloca assim, não, isso aqui não tá pra sentir, não, Ana. Tem uma com a frequência maior, imagina o choque da menina, né? Tipo, o que eles estão tentando fazer? Que eles estão dando uma pesquisa. Nomenclatura, que eles querem fazer? Porque vai era diferente. E aí, a gente fez uma pesquisa, descobrimos alguns tipos de vibradores diferentes, com cabeçotes diferentes, vibração diferente, e ela fez eletroestimulação pélvica associada a esse tipo de dispositivo para estimular a região clitoriana e começou a ter sensibilidade. Ela começou a ter ganho. Essa paciente foi um quadro bem importante, bonito, porque ela não tinha, ela tinha as relações sexuais, mas ela tinha relação sexual anal, porque o marido gostava. E se a gente pensar a região anal, ela tem uma contração maior. Só que ela tinha lesões, fissuras e tinha machucado na região. Então a gente pôde orientá-la, chamar o marido. Eu lembro que a gente chamou o marido para conversar, a Ana me relatando, porque a gente vai discutir o caso, a Ana falando que chamou o marido para conversar, o marido veio meio com cara de crime. Então, assim, ele veio meio preocupado, com medo, tipo, porque ele falou, julgar, não, né? vão dizer o quê? Que eu estou, por acaso, violentando ela. Não, mas era consensual, ela disse que permitia, porque para ela era algo que ele gostava e que ela não sentia nada, não sentia dor. Então, para ela, não era incômodo nenhum. Mas a gente teve que explicar, olha, o incômodo está existindo, mesmo não estando presente. Vamos tratar, então, as lesões dessa região. Vamos fazer alguns cuidados aqui, porque a gente, se teve a prática, a gente tem que cuidar, porque é um órgão. E a partir desse momento que a gente estabeleceu um vínculo de contrato, a gente consegue com esse paciente um ganho que é para a vida toda, que é prazeroso para os dois e que mantém a relação dos dois bem quente, bem apimentado, como deve ser qualquer relacionamento. Saiu daquele morninho, que relacionamento morno, não recomendo. Não vai, né? Não dá. Não recomendo. Não julgo, mas não recomendo. Entendeu? Entendi. Acho que esse é o desafio. Que coisa linda. Nossa, Antenor, fico muito feliz com essa nossa conversa de hoje, né, Andréia? Acho que tem que ter a parte 2 desse assunto. Temos que ter a parte 2. Porque, assim, olha a importância da enfermagem em tantas áreas diferentes, né? Na reabilitação, uma coisa que acredito que não são todos os enfermeiros que conheçam essa parte, que é extremamente importante, mas agora, a partir de agora, vai conhecer. É isso que eu quero. Eu tenho certeza que não são todos os enfermeiros. Eu particularmente não sabia dessa. Não. Eu tinha uma noção, mas não dessa maneira. Tão claro, tão assim clara, como você trouxe para nós. né? E mais uma bom, vez, meninas, que bom que você pôde estar aqui com a gente. Que bom que você contou pra gente dessa forma tão gostosa. Foi uma conversa prazerosa de um tema prazeroso. Sim. Né? Que bom, muito obrigada por você estar aqui. Eu agradeço muito a vocês a oportunidade de falar disso que eu amo e de falar para enfermeiro. Você, enfermeiro, você pode ser reabilitador. Existe o reabilitador na sua formação. A questão principal é você buscar as ferramentas, buscar os conhecimentos e se colocar à disposição de abrir a sua mente para orientar o outro. Quem quer ser enfermeiro reabilitador, para qual caminho? O melhor caminho é você fazer uma residência, por exemplo, multiprofissional, ter uma graduação, mas não só para graduação. Sim. Qualquer um de nós que tenha formação pode prestar um processo de residência. No HC a gente tem a residência multiprofissional com enfermagem e reabilitação. Tem um enfermeiro excelente, ótimo, que a gente está tendo lá, o Otávio, muito bom. Meu residente, ele é muito bom. E assim, quando você tem pessoas engajadas e interessadas, você forma pessoas reabilitadoras que são significativas. A gente hoje tem grandes nomes que falam de reabilitação e que estão espalhados aí pelo São Paulo, levando o nome da reabilitação a todos os cantos. O que eu gostaria, meu sonho de consumo, Gi, se você falar, é que as graduações abrissem porta para que a gente pudesse abordar esse tipo de temática. Sim. Na formação. Na formação seria extremamente importante. Eu vejo isso como significativo porque a população está envelhecendo. A incapacidade, ela não é uma possibilidade, ela é uma realidade. Ela deixou de ser possibilidade. É uma realidade. A gente está vivendo mais
tem mais saúde, mas isso não quer dizer que a gente está envelhecendo com saúde. Então, o envelhecer com adoecimento vai levar à disfunção. Então, tendo disfunção, que bom que eu saiba que eu tenho no serviço de saúde profissionais altamente especializados nesse tipo de conduta. Então, é meu sonho. Então, você tem a formação, você tem os cursos de especializações também da Escola de Educação Permanente, da AKC, mas infelizmente são poucos, Gi. Infelizmente, nós somos poucos. São, né? São São. raros. São aqueles Ia ser uma raros. delícia Joias ter raras. vários Joias antenores, raras, né? exatamente. Ia ser uma delícia ter vários Ah, mas eu antenores. tenho nomes que são muito Né? bons, reabilitadores que são de mão cheia, André, assim. Tem pessoas que eu olho, que eu tive a oportunidade de aprender, e que eu tive a oportunidade de ensinar, que eu olho e brilho em meus olhos, porque eu falo, gente, olha, a pessoa gostou, fez e faz o diferencial. Legal. Faz a enfermagem ter valor. Valor, exatamente. Hoje, por exemplo, a nossa enfermeira, por exemplo, a Ana Paula, ela atende alguns pacientes, nada contra os outros terapeutas. Mas ela atende paciente, por exemplo, que tem disfunção pélvica, que passou com diversas outras especialidades, que fez sessão e mais sessão com outros especialistas. E que quando passa com o nosso urologista ou com a referente, o urologista fala, ó, vou te caminhar para a enfermeira, e ela vai resolver. Nossa, E que resolve. coisa maravilhosa. Vai para a Que enfermeira. coisa mais Ele- orgulhosa ser enfermeira, E tem um gente, paciente que olha sabe? e fala assim, não, já fiz um monte, já fiz um monte. Ele Não, fala, vai com não, mas eu vou te essa. mandar com a enfermeira. Acontece Com a enfermeira muito é diferente. isso. Às vezes o Acontece paciente chega no bastante. meu Não é? ambulatório falando assim, o ortopedista falou que você ia resolver o meu caso. Isso. É, que Você é legal isso. Que enfermeira. você ia resolver o meu caso. Se você não resolver, não tem mais quem faça, não tem o que ele fazer. chega Exatamente. Muito lindo É falando. muito bom saber que o médico as falou pessoas- que você ia resolver o meu Que as meu pessoas caso. nos indicam, né? Fala, o Sim, enfermeiro sim. vai resolver. É isso que eu quero passar, nós queremos passar, eu, você, a Andréia e todos que já passaram por aqui. É isso, o que a enfermagem realmente Sim, faz. esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Nossa, Antenor, eu quero te agradecer bastante. Eu quero Bastante. agradecer, meninas, a oportunidade, me coloca à disposição Não, novamente. 2024 tá aí, a gente Se vai. vai ter Por parte acaso, 2, alguém 3, quiser 4. falar comigo, Isso. tirar dúvida, eu vou deixar Já. o meu Instagram, prof.antenobispo. Lá você consegue me encontrar e a gente troca bate-papo, pode mandar lá sua mensagenzinha, eu vou olhar com carinho e vou responder, vou te dar uma atenção. Nossa, Perfeito. que delícia. Que Então bom. é isso, né? Bom ter você Obrigado, aqui viu, e meninas? até Muito mais. obrigado mesmo. E quem assistiu, né? Quem assistiu a gente até o final, eu tenho certeza que todo mundo, não esquece de curtir, de compartilhar, para que mais pessoas, né, tenham acesso a a essa explicação tão clara e tão prazerosa. Obrigada. Né, que o Antenor trouxe Muito pra gente. obrigado, Muito meninas. obrigada, Até gente. mais. Muito então. obrigado. Tchau, tchau, gente. tchau, Tchau, gente. tchau. gente.